Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler lá no final, na primeira epístola ou primeira carta do apóstolo Pedro. Bem lá no final da Bíblia, você vai encontrar a primeira epístola de Pedro. A igreja dispersa na época, no capítulo 2, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Primeira de Pedro, capítulo 2, primeira epístola ou carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Nós não vamos pregar sobre esse assunto, mas quero usar como introdução ao tema que nós vamos desenvolver nesta noite, a mensagem que queremos passar para a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem éreis povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Que Deus abençoe essa leitura ao teu coração. Vamos fazê-la de uma maneira mais pessoal. Repita depois de mim. Diga assim: mas nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que outrora nem éramos povo, mas agora somos o povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora a temos alcançado. Amém. Pai, eu quero te pedir que o Senhor abra os ouvidos espirituais dos que aqui estão para ouvir esta palavra e entendê-la, Senhor. E, ó Pai, praticar a tua palavra, porque é através, ó Pai, do entendimento da tua palavra, da revelação do teu querer, da tua vontade, através da tua palavra e da prática do cotidiano, que nós somos aperfeiçoados, que nós somos santificados, que nós somos preparados para estarmos para sempre com o Senhor. Abençoa também os que ouvirão através destas gravações. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre a disciplina do cristão, a disciplina do crente. Como é que Deus trata? Como é que Deus nos trata? Se nós olharmos para um texto muito parecido com esse, se você quiser deixar o seu dedo marcando, vá no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo 19, pouco antes de Deus dar os 10 mandamentos, a lei, no capítulo 19, nós temos essa narrativa muito interessante, porque ela é muito parecida com o texto que nós acabamos de ler. Diz assim no capítulo 19 de Êxodo: no terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Ou seja, 3 meses eles levaram até o monte Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente do monte. O monte aqui é o monte Sinai. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentardes, presta bem atenção nisso,
Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois, Moisés, e tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Ao que todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Observe aqui, meus amados, o paralelo que existe entre esses dois textos, a similitude. Eles são muito similares. No texto da revelação dada pelo Espírito Santo através de Pedro, nós temos uma revelação de que nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido, nós que antes nem éramos povo. Agora observe o paralelo. Quando Deus quis um povo para si, ele convocou um homem, chamou um homem chamado Abraão. Através de Abraão, ele foi, ao longo do tempo, preparando um povo. Quando Jacó desceu para o Egito, não era um povo, era uma família de mais ou menos 70 pessoas. 430 anos depois, saiu um povo de mais de 2,5 milhões de pessoas aproximadamente. Foram tirados com mão forte, com braço estendido, mediante as pragas do Egito e caminhando rumo à Nova Canaã, ou a Canaã, a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Então, se você observar, quando eles, nesta caminhada, 3 meses depois de sair do Egito, eles chegam ao Monte Sinai. E Deus chama Moisés e fala estas palavras para Moisés. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. O que aconteceu com o povo de Israel? Irmãos, nós sabemos da história. Daqueles que saíram do Egito, nem mesmo a liderança conseguiu entrar na terra de Canaã. Moisés, Arão, ficaram porque, no momento de insensatez, feridos pelo rebanho, nervosos, não fizeram como Deus mandou fazer, não deram a glória que devia ser dada a Deus, e por causa disso não entraram na terra prometida. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. E aqueles de 20 anos para baixo, que Deus considerou-os inocentes daquela rebelião. No mais, todos morreram. Ninguém entrou na terra prometida, a não ser esses que nós mencionamos. Veja bem, Israel é o povo escolhido. E eu quero dizer para você que até hoje o povo de Israel é um povo separado por Deus. Ele continua sendo a nação eleita, o povo escolhido. Deus não se arrepende daquilo que ele faz. Deus não erra. Presta bem atenção nisso. Não há erro em Deus. Ele escolheu aquele pequenino povo, ou aquela nação, entre todas as nações da terra. Por isso Israel é um povo diferente. É diferente em tudo, na discriminação. Se você não sabe, o povo mais discriminado na face da terra é o povo judeu. O povo mais perseguido na face da terra é o povo judeu. Todas as nações são contra os judeus. Se você não sabe, eu quero te dizer que cerca de, eu não estou me lembrando bem do dado, se é 1/3 ou a metade das resoluções aprovadas até hoje na ONU são condenando Israel. E nenhuma delas condena o terrorismo árabe. Nenhuma. Israel entrou nessa guerra agora, nessa invasão de Gaza, depois de sofrer
6.000 ataques com foguete Katyusha. Foram lançados contra Israel 6.000 foguetes. Só então que Israel reagiu, e reagiu forte. E o resultado, que o mundo inteiro ficou contra Israel. E exigiram que Israel parasse e não acabasse com os terroristas, como era plano deles. E os túneis já estão sendo reconstruídos, conforme a televisão tem mostrado. Israel, irmãos, é o único país que não tem assento em nenhuma comissão da ONU. Todos os países, os mais sanguinolentos, como Cuba e outros, têm assento, têm voz e têm assento em todas as várias comissões da ONU, menos Israel. É o país mais discriminado do mundo, porque é uma nação separada, um povo diferente. Deus os escolheu. E o mundo odeia Deus e odeia aqueles que são dele. Agora, por que Israel não foi aniquilado? Porque Deus não permite, mas ao mesmo tempo Deus trata duramente com Israel. A história de Israel, irmãos, é a história da igreja, se você quer. Porque nós somos, eu estou traçando aqui um paralelo. Quero que você vá pegando as coisas. Se você olhar para o livro de Juízes, você vai ver que a história de Israel é assim. Deus abençoa, o povo entra na bênção, daí relaxa, começa a relaxar a vida, né? Passa a adorar outros deuses, fazer coisas que Deus não queria. Deus manda o castigo, levanta o inimigo vem e oprime, o inimigo vem e escraviza, o povo se arrepende, clama, chora, Deus levanta um libertador, dá a libertação, a coisa volta na bênção novamente, daí um pouco cai outra vez, é um levanta e cai, levanta, cai, levanta. É mais ou menos como a vida de muitos crentes. E a vida da igreja de um modo geral. É mais ou menos assim. Por que isso? Porque falta obediência. Não obedece. Porque se obedecesse, o capítulo 28 de Deuteronômio tem as bênçãos e as maldições. Os primeiros 14 ou 15 versículos são das bênçãos. Mas depois vem as maldições. Se você olhar ali, se você tiver a paciência de ler todos aqueles versículos, você vai ver que a maldição ocorre na história do povo de Israel, sempre ocorreu e está ocorrendo até nos dias de hoje. Irmãos, no ano 70, Jerusalém foi destruída, os judeus feitos cativos e os que fugiram se espalharam pelo mundo inteiro até 1948. Eles viveram 1878 anos sem pátria, sem território, sem governo, sem bandeira. A única coisa que os unia era a língua e a religião. E Deus os preservou e os trouxe de volta, estabeleceu lá, e desde então eles têm enfrentado uma guerra atrás da outra, uma guerra atrás da outra. Eles não têm paz. Porque também rejeitaram o príncipe da paz. Disseram a Pilatos, crucifica-o. Por isso que Jesus chorou sobre Jerusalém. Quando ele chegou ali montado naquele jumentinho, na semana da sua prisão, ele olhou para Jerusalém e disse, se tu soubesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. Mas isso está agora encoberto aos teus olhos. 5 dias depois ele foi morto. E desde então Deus fez parar a história profética dos judeus e abriu um parêntese que até então era um mistério. Esse parênteses é o período da graça, da formação da igreja, um novo povo, uma nova nação. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós não éramos nem povo, agora somos o povo do Senhor. Mas nós não substituímos Israel. As bênçãos e punições que Deus prometeu a Israel, Ele está cumprindo na vida, tanto as bênçãos como as punições. Nós somos uma nação sacerdotal, uma nação diferente. Nós somos fruto da graça. Mas a graça está terminando. Então logo a graça termina, a igreja será levada e Deus volta a tratar aquela última semana de anos proféticos
que ficaram para trás da profecia de Daniel 9, a partir do versículo 20, que é um outro assunto que não vou entrar aqui. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para você é que nós somos um povo especial, um povo escolhido, um povo separado, e nós não devemos tomar a forma deste mundo em nada. Assim como Deus separou Israel para ser o seu povo, e Deus mantém essa aliança até hoje, e quem cuida de Israel é Deus, e o anjo que protege Israel é Gabriel, e os árabes querem destruir Israel, mas não vão conseguir, nunca vão conseguir, porque se conseguirem, estariam derrotando Deus. E Deus jamais será derrotado. Eles nem conhecem Miguel, eles nem sabem o poder que tem este anjo, que na verdade é um arcanjo, cujo nome significa aquele que é como Deus é. Esse é o significado principal do nome de Miguel. É o anjo da presença de Jeová. E eu quero dizer para vocês que nós também somos um povo escolhido. Assim como Deus punia os filhos de Israel no passado, Deus disciplina também os seus filhos hoje. E é este o assunto que nós queremos abordar, a disciplina do cristão. Qual é a base, pastor, para a disciplina na igreja? Jesus é que deu esta base. Abra em Mateus capítulo 18. Jesus, ao tocar neste assunto, ele ensinando os seus discípulos, no capítulo 18, Jesus fala aqui de algo muito interessante, sobre como tratar o pecado. Não obstante, a relação aqui seja de um cristão com outro cristão. Diz assim, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar, algumas versões diz pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Então a regra aqui é, se o teu irmão pecar contra você, ao invés de você ficar falando para o A, para o B, para o C, e gerando toda essa dificuldade, você não faça isso. Você vai e fale com ele, olha, fulano, você me ofendeu, você me difamou, você me deu um prejuízo, você fez isso, você fez aquilo. Se ele te ouvir, isto é, se ele reconhecer, pedir perdão, conserta ali, perdoa, está liquidado o assunto. Agora Jesus continua, mas se não te ouvir, se não aceitar aquilo que você levou, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Quem sabe, 2 ou 3 pessoas junto com você que ouviram, souberam, talvez ele venha a ser convencido e venha a aceitar a tua argumentação e resolver aquele problema. Mas pode ser que isso não ocorra. Versículo 17. Se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar a ouvir a igreja, como gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Irmãos, aqui está a maneira como deve ser feita a disciplina da igreja, começando nos relacionamentos pessoais, mas pode ser trazido para a igreja, a fim de que a igreja possa resolver aquele problema, a fim de que o corpo de Cristo não ande em desarmonia. Agora, por que e como Deus trata o pecado na vida do cristão? Primeiro vamos ver o porquê, e depois vamos ver o como. Hebreus 12 nos fala do porquê. Por que que Deus trata com o pecado na vida do crente? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Sabemos que Jesus disse que precisa de disciplina. E que se não ouvir a igreja, ele deve ser cortado do rol, ele deve ser considerado como um estrangeiro, um publicano, uma pessoa, né, que na linguagem das pessoas que estavam ouvindo Jesus era muito clara. Os judeus tinham os publicanos como pessoas assim desprezíveis, pessoas que com quem eles não queriam ter nenhum relacionamento.
Agora vamos ver o porquê que Deus disciplina os cristãos, os crentes. Capítulo 12 de Hebreus, a partir do versículo 4, a palavra nos diz assim: ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Ou seja, o pecado, irmãos, precisa ser combatido diariamente até o sangue. Porque é o pecado que nos derruba, é o pecado que nos afasta de Deus. Ainda não resististe até o sangue combatendo com o pecado, contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos, dizendo: filho meu, não despreza a correção do Senhor, nem te desanime quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos os nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e os olharmos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, isto é, a Deus, e viveremos? Pois aqueles, isto é, os pais segundo a carne, por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, o Pai dos Espíritos, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aqui está o porquê que Deus nos corrige, porquê que Deus nos disciplina. Para que mesmo? Para sermos participantes da sua santidade. É para este propósito que somos corrigidos. E o versículo 11 encerra dizendo: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Então, irmãos, o propósito de Deus para a disciplina do crente é para que o crente participe da santidade de Deus. Assim como Deus corrigiu os filhos de Israel para que eles andassem na sua presença e Deus pudesse manifestar no meio deles com poder e glória, Deus também corrige a nossa vida, o pecado na nossa vida, as coisas que precisam ser corrigidas, porque Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Amém? Agora vamos ver como Deus corrige o cristão. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que nós usamos quando da celebração da ceia do Senhor. Esse texto, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele diz que ele recebeu do Senhor. Aliás, em Gálatas capítulo 1, Paulo nos diz que o evangelho que ele pregou, o que ele prega, que ele ensina, ele não recebeu de homem algum, mas ele recebeu por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso que nós estamos lendo, os textos que nós estamos lendo, são textos que Jesus revelou ao apóstolo Paulo. E no texto da ceia, ele fala sobre o que aconteceu. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, versículo 23 em diante, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então aqui ele vai explicar o significado do pão, o significado do vinho, que é o suco da videira, e depois ele vai dizer alguma coisa muito importante a partir do versículo 27. De modo que qualquer que comer do pão, que simboliza o corpo, ou beber do cálice do Senhor, que simboliza o sangue, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Aqui está, irmãos, a forma ou o como Deus nos corrige ou corrige a igreja.
Ou seja, Deus dá uma oportunidade de nós julgarmos a nós mesmos para que Ele não nos julgue. Olha, isso é uma coisa, é um privilégio raro. Ele não dava isso aos filhos de Israel. A nação de Israel não tinha esse privilégio, mas nós estamos debaixo da graça. Então, nós podemos nos julgar a nós mesmos. Como é que isso é feito, pastor? Não é você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu pequei sim, estou arrependido, perdoa, e está tudo resolvido. Não. Isso é apenas o começo. Eu quero dizer a você, meu irmão, que quando você peca contra Deus. Você peca muitas vezes, vamos dar um exemplo de um adultério. Você peca contra o seu cônjuge, você peca contra o seu corpo, você peca contra a igreja, que é o corpo de Cristo, você peca contra os pastores. Então o pecado tem que ser tratado. Na denominação batista, de onde nós saímos há 20 e tantos anos atrás, pelo menos naquele tempo, fazia-se uma assembleia, trazia-se o caso e era tratado ali, entre os irmãos. Então o que? Se expunha todo mundo. Ou seja, todo o caso, todo mundo ficava sabendo, alguns se levantavam, se manifestavam de um jeito, de outro, uns com misericórdia, outros com dureza, e as coisas eram tratadas assim. Quando nós começamos esta obra, nós tivemos uma direção em que, ao invés de tratarmos isso em assembleia da igreja, nós tratássemos isso a nível de presbitério. Ou seja, os pastores e os obreiros e as obreiras, nós então, tendo conhecimento do pecado do irmão ou da irmã, nós então apuramos isto, ouvimos a pessoa, as razões disso tudo, o grau de arrependimento dessa pessoa, se ele está com remorso ou com arrependimento, que são coisas diferentes, se ele abandonou ou não o pecado, se ele continua com esta coisa, como é que isso está na vida dele, o porquê de tudo isto. Enfim, há uma apuração, e aí então, através do presbitério, que aprecia todos os fatos, ouvindo os interessados, estabelece-se uma penalidade, ou seja, um julgamento. Deus dá esta oportunidade para nós fazermos isto. É como se nós mesmos tratássemos a ferida e não entregássemos o braço para que o outro tratasse. Porque no outro, quando vai tratar, ele trata com toda, o jeito dele. Mas nós, quando vamos tratar, nós tratamos com muito jeitinho, com muito carinho, procurando ferir o mínimo, mas temos que tratar. Senão não vale o tratamento. Então, irmãos, Deus dá esta oportunidade. E aí, então, nós aplicamos as penas, as penalidades previstas pelo Estatuto da Igreja, que é a advertência pessoal, que pode ser verbal ou escrita, ou a penalidade de suspensão da comunhão, isto é, da ceia do Senhor e de cargos que a pessoa tenha, por um período que vai de 6 meses a 1 ano, dependendo da gravidade, e também com um acompanhamento pastoral para esta pessoa, um acompanhamento para ver se ela realmente está se recuperando e procurar ajudá-la a se recuperar. E nós comunicamos, antigamente nós comunicávamos o nome da pessoa que estava em disciplina, mas não comunicávamos o pecado, comunicávamos o nome. Mas isso começou a gerar muita dificuldade. E o presbitério então resolveu inverter, comunicar o pecado e não comunicar o nome, que é o que nós fazemos hoje. E deu um bom resultado, porque muita gente veio confessar o seu pecado. Já que o seu nome não seria mais falado, veio confessar o seu pecado, e nós tivemos assim muitas disciplinas sendo aplicadas, e estamos tendo. E isto é uma limpeza no corpo de Cristo, é uma maneira de julgar. Agora, se a pessoa não aceita, não há arrependimento, nós temos que aplicar então a penalidade máxima da igreja, que é o desligamento do rol de membros. Esse desligamento do rol de membros, ele pode se dar pela morte da pessoa, do membro da igreja, por abandono, a pedido da própria pessoa, por mudança, como é o caso desses irmãos que vão se mudar para Curitiba, e nós vamos anunciar daqui uns dias o desligamento dele, ou a transferência, e por mau testemunho,
que é uma das causas também de desligamento. Agora, pode acontecer, irmãos, que quando nós vamos tratar daquele pecado, aquele irmão ou aquela irmã negue aquele fato. E aí ficamos com a palavra de um contra o outro e não temos condições de apurar mais nada. O que a igreja faz? O que o presbitério faz? Chama a pessoa e diz: olha, meu irmão ou minha irmã, a partir de agora nós vamos entregar o seu caso a Deus. Nós não temos condições de apurar. Deus vai tratar do caso. Agora saiba que Deus trata, e trata mesmo, e trata duramente. Porque a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Já que você nega, então você esteja bem seguro do que esteja fazendo. Porque Deus vai tratar do teu caso. E a Bíblia diz nesse texto que por causa disso há entre vós, ou seja, por não termos disciplina, por não haver disciplina lá na igreja de Corinto, havia muitos enfermos, havia muitos doentes, haviam pessoas que estavam, como diz aqui, fracas na fé, fracas fisicamente, enfermas na fé, enfermas fisicamente e até mortas na fé e mortas fisicamente. Porque não estavam tratando, por isso a disciplina é necessária. Irmãos, disciplina do corpo de Cristo. Irmãos, se esse dedo se lesionar e ficar infeccionado, se eu não tratar dessa infecção, o que vai acontecer? A infecção vai se alastrar para todo o corpo e vai contaminar o corpo, vai entrar na corrente sanguínea, pode até me matar, dependendo do tipo de lesão. Você viu aí essa semana aquela famosa modelo, linda modelo, né, que pegou uma infecção hospitalar, amputaram os pés e as mãos da moça e ela morreu essa semana. Não conseguiu debelar uma infecção. A infecção, então isso aqui precisa ser tratado. O pecado é como algo estranho, um corpo estranho no corpo de Cristo que precisa ser tratado. E às vezes até decepado, que é a exclusão. Quando não há arrependimento, quando não há confissão, né, e se chega à conclusão, ou um mau procedimento de uma tal maneira, que nós tenhamos que usar essa medida extrema. Quais são os objetivos finais da disciplina do crente? 3 são os objetivos. A primeira é a restauração do irmão ou da irmã que está se desviando. Nós não temos nenhum interesse de execrar ninguém. Não temos nenhum interesse de ficar pisando em ninguém, dando uma de santo e você de pecador. Ao contrário, nós queremos é a recuperação do irmão e da irmã. Por isso que há o acompanhamento pastoral. Por isso que nós vamos procurar saber como está indo a vida dele, a cada passo que nós pudermos. Porque nós temos interesse na restauração espiritual, ou, né, familiar, daquele irmão ou daquela irmã que está se desviando. Segundo objetivo da disciplina, impedir que o pecado se espalhe, atingindo outros membros do corpo de Cristo, como eu acabei de dizer agora da infecção. Por quê? Porque o irmãozinho que é fraco olha para o outro e diz: não, esse aí bebe, esse daí faz isso, esse aí trapaceia, esse daí mente, esse daí, e não acontece nada com ele. Ora, se não acontece nada com ele, ele também é membro, eu também sou, então eu vou fazer a mesma coisa. Daqui um pouco nós temos várias situações de dificuldades. Então tem que impedir que o pecado se espalhe, como essa infecção que eu falei, né? Porque aí vai atingir o corpo de Cristo. Então a segunda razão, o objetivo da disciplina é, primeiro, a restauração, segundo, impedir que o pecado se espalhe, atingindo outros membros do corpo de Cristo. E, em terceiro lugar, era para proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo. Pastor, tem isso também? Tem. Vamos ler o que Jesus falou sobre este assunto em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Jesus falou algo aqui muito importante, irmãos, no Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte. Mateus 5, 13 a 16. Jesus disse assim, ele está se referindo ao nascido de novo, ao cristão. Vós sois o sal da terra.
Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? É impossível. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a terceira razão, ou objetivo da disciplina do crente, é proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo. Irmãos, nós somos o sal da terra. Se nós não salgarmos, para nada prestamos. Jesus diz que é para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Se nós não iluminarmos, se nós não formos luz no lugar onde nós estamos, a começar de dentro da nossa casa, no lugar onde trabalhamos, as pessoas não vão querer esse Cristo, não vão glorificar. As pessoas têm que olhar para você e dizer, por que você é diferente? Eu gostaria de saber, é a hora de você abrir a sua boca, porque a sua vida já está falando mais alto, e agora ele quer ouvir o que você tem para falar. Mas se você ficar falando, mas agindo de maneira contrária àquilo que você diz, é aquela velha frase que nós já repetimos. As tuas ações falam tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. Então, irmãos, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E a disciplina, ela tem essa finalidade, proteger a pureza de Cristo, e a pureza da igreja e a honra do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz que nós temos que ser testemunhas dele. Se nós não salgarmos, não fizermos a diferença, nós não vamos estar cumprindo com o nosso ministério aqui na terra. Agora eu quero falar algumas coisas que vão, talvez, causar alguns constrangimentos. Práticas não lícitas aos cristãos. Além dos pecados mencionados na Bíblia, que são proibidos, que Deus fala, existem certas práticas, irmãos, que nós tiramos do contexto da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. E nós damos esta lição na classe de preparação para batismo, e das pessoas que vêm de outras igrejas e querem se tornar membros, eles passam por esta classe. E ali nós ensinamos sobre algumas práticas que não são lícitas aos cristãos. Eu vou ler todas elas e depois vou dar algumas explicações e vou dar os textos bíblicos que nos respaldam essas posições que a igreja tem. Primeiro, tomar bebida alcoólica. Comer desordenadamente, ou seja, glutonaria. Eu não estou falando aqui de você ir numa festa e ali, porque tem um manjar muito especial, você repetir, comer, não estou falando disso. Estou falando de você comer seguidamente, diuturnamente, de maneira desordenadamente, além do necessário. Não ter disciplina no comer. Fumar. Jogar baralho, jogos de azar, como loterias, loto, raspadinha, jogo do bicho, telecena, bingo, rifas. Frequentar ambientes tais como bailes, boates, carnaval, restaurantes, dançantes, motéis, para praticar o que não deve lá, com pessoas que não são seu cônjuge, cinema, etc. Ouvir música rock, ou qualquer música que contrarie os princípios da palavra de Deus. Mentir, comprar e não pagar, trapacear nos negócios, ou qualquer tipo de desonestidade. Eu disse que ia ler e depois fazer um breve comentário. Tomar bebida alcoólica. Pastor, mas a Bíblia diz que o pastor é que não pode tomar vinho, o diácono pode tomar pouco vinho. E que Jesus bebia vinho.
Eu quero falar umas coisas para os irmãos e vou ler os textos depois e vou mostrar. Irmãos, a palavra hebraica e grega para vinho, ela indica uma coisa. Ela indica o suco da videira puro ou fermentado. Tanto faz. É a mesma palavra para vinho, é suco da videira, ou seja, suco de uva, ou fermentado. E você vai encontrar essas referências na Bíblia em vários lugares. Lá em Gênesis é a primeira vez que você vai encontrar a palavra vinho. Está lá no capítulo 9, quando Noé, planta uma vinha e faz um vinho, embriaga-se, fica nu. Seu filho mais novo vê assim, começa a zombar dele. O resultado disso foi que o neto, ele amaldiçoou o neto, uma raça inteira. Então veja que este vinho era um vinho fermentado. Ou seja, era o suco da videira, o suco de uva fermentado, tanto que ele embriagou-se. Mas se você olhar para o mesmo capítulo de Gênesis, o capítulo 40, você vai ver que o copeiro de Faraó, ele espremia as uvas no copo de Faraó e dava a Faraó. O que Faraó tomava? Suco de uva. Os egípcios não bebiam bebida fermentada, era só suco de uva. Então você vai encontrar em vários lugares, ora, o mosto, o vinho como bebida fermentada, e ora a menção do vinho num sentido benéfico, e ora num sentido maléfico, fazendo mal para a pessoa, embriagando a pessoa, levando a pessoa a certas práticas. Então você precisa entender, o vinho que Jesus usou nada mais é na ceia, nada mais é do que suco de uva. Suco de uva, que é a mesma palavra. Tanto que ele disse, olha, eu não vou tomar mais do fruto da videira até que venha aquele dia em que eu tomo novo convosco no reino do meu Pai. Mesmo porque a festa da Páscoa naquela época, não sei hoje, mas naquela época era com o suco da videira, não era com vinho. Mesmo porque o sacerdote e o sumo sacerdote eram proibidos de beber bebida fermentada. E eles tinham que praticar a Páscoa. Eles tinham que ser o exemplo na celebração da Páscoa. Você está entendendo? Então, o que Jesus usou foi suco, não foi bebida fermentada. Não existia naquela época bebida destilada, cujo teor alcoólico aumenta, como é o caso da cachaça, do uísque, como é o caso do rum e outras bebidas fermentadas. Só existia, destilado. Só existia o suco de uva que poderia ser fermentado. Agora, o que significa fermento na Bíblia? Qual é o significado de fermento? Pecado. Você pode ver em todos os textos em que a pessoa usa bebida forte, a Bíblia usa muito essa linguagem, proibindo a bebida forte, que é o vinho fermentado. Por quê? Porque a estrutura molecular do vinho foi alterada pela fermentação. E aí produzia um teor alcoólico. Mas não é o teor alcoólico dos vinhos de hoje, de 6 a 12 graus. Antigamente, o teor alcoólico já está comprovado por pesquisas que era no máximo 2 a 3 graus o teor alcoólico. Mas mesmo assim era teor alcoólico. Tinha teor alcoólico da bebida fermentada. Bom, por que então, pastor, que nós não podemos beber o vinho? Ou beber bebida alcoólica? Por causa do testemunho. Eu vou ler os textos agora, e na medida que eu for lendo os textos, eu vou abordando esses assuntos. Quero ler primeiro com você Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu até hoje não ouvi nenhuma pregação sobre Romanos 12, 1. Normalmente é Romanos 12, 2.
Mas Romanos 12:1, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lembre-se que ele recebeu a revelação do próprio Senhor. Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou o vosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto, irmãos, a Deus tem que ser um culto racional, não é um culto emocional. Não é com base nas emoções, mas na razão. Nós temos que saber o que estamos fazendo, por que estamos fazendo e por que queremos fazer. Porque reconhecemos que Deus deve ser adorado, cultuado, é um culto racional. Agora, como é que esse culto é prestado? Através do nosso corpo, que apresenteis o vosso corpo como o quê? Um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus. Irmãos, o nosso corpo é para a adoração de Deus. Preste atenção nisto. Vou te dar mais texto, para nós depois voltarmos nesses comentários. 1 Coríntios 6. O mesmo apóstolo que recebeu do Senhor o Evangelho, a revelação que ele está dando aqui, nesse texto, 1 Coríntios 6, a partir do versículo 12, ele fala algumas coisas tremendamente importantes, vai te ajudar a você entender tudo isso. Está escrito, 1 Coríntios 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então a religião cristã não é uma religião do não pode, não pode, não pode. Às vezes me perguntaram, na tua igreja pode beber? Eu falei, pode fazer o que você quiser. Só que a Bíblia diz que essas coisas não me convêm. Mas por que não convém? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E eu não vou querer entrar e profanar o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar me dominar por nenhuma delas. Nem mesmo pela Coca-Cola. Não sei se você sabe, se você tomar às 3 horas da tarde uma Coca-Cola durante 1 mês ou 2, às 3 horas da tarde você fica doido para tomar uma Coca-Cola. Tem gente que é viciado, inclusive, em café, em chá. Por quê? Porque tem a Coca. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos continuar lendo. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, ou seja, tanto o estômago como os alimentos. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Irmãos, aqui está falando da glutonaria, está falando de alimento e de estômago. Mas o apóstolo está dizendo, olha, o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, lembre-se que a ressurreição é sempre do corpo, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une a uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque como foi escrito, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fugi da prostituição, ou seja, dos pecados sexuais. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui ou peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Irmãos, quando eu enfio um cigarro na boca e fumo, eu estou fazendo o quê? Profanando o templo do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo vai se agradar com isso? Será que ele vai aproveitar aquela
tragadinha para fumar? Os demônios, sim, você sabia que os demônios usam o corpo dos médiuns, dos pais e mães de santo para se saciar? Uma vez um irmão me procurou, ele ainda não era membro da igreja, ele disse: pastor, eu fui num centro espírita aí e tal, e o homem bebeu 2 litros de cachaça. Eu acho que não era cachaça não, eu acho que aquilo era água, só para encenar. Porque depois que o espírito saiu dele, ele andava numa linha reta, sem cambalear. Eu falei: a cachaça sim. O demônio é que se satisfaz através daquele álcool. O álcool bate no estômago, vai direto para a corrente sanguínea. O demônio se satisfaz. Por que eles usam aqueles charutos? Aquelas coisas. Satisfação dos demônios. Irmãos, nós não podemos ingerir nada no nosso corpo que vá profanar a morada do Espírito Santo. Nem mesmo o excesso de alimento. É aí que entra a glutonaria. Ou a falta, porque tem gente também que não come, é gente enjoada, não come isso, não come aquilo, não come aquilo outro. E sofre até de anorexia. Esses dias eu orei por uma moça que tem esse problema aqui. E eu me lembro do testemunho do pastor Paulo Canuto, quando ele quase morreu com uma hemorragia violenta. Ele deu esse testemunho aqui na igreja, numa sexta-feira à noite, eu tenho gravado. E foi levado para o hospital, vomitando sangue, e os médicos ficaram desesperados, a pressão dele baixou a 2/3, os médicos disseram: está morto, não achava mais veia para fazer transfusão de sangue, todo o sangue que entrava ele expelia para fora, a ponto deles terem aberto ele, para conseguir pegar uma veia, abrir o tórax dele, para conseguir pegar uma artéria aqui mais em cima, não sei como que fizeram isso, e num dado momento ele saiu para fora do corpo, e ficou a uns 2 ou 3 metros de altura, vendo aquela situação. Naquele momento Jesus apareceu a ele, do lado dele, e disse para ele: Paulo, olha bem para esse quadro, você é o único culpado dessas coisas. Você é um homem enjoado, você não come isso, não come aquilo, não come aquilo outro, você não tem disciplina para comer, não come na hora certa, as coisas que eu criei, você não come legumes, não come verdura, não come isso, não come... Jesus começou a descer o pau, né? Desceu o sarrafo, como se costuma dizer, em cima do pastor Paulo, e disse: você é o único responsável e culpado por essa situação. E tem mais: eu não vou te curar. Pastor Paulo, irmãos, quem conhece o pastor Paulo Canuto sabe que ele foi um homem, né, que tem uma intimidade muito grande. É um homem que tem uma grande intimidade com Deus. Mas Jesus disse para ele: eu não vou te curar, eu vou te entregar nas mãos dos médicos. Como dizendo, se eles te curarem, bem, se eles não te curarem, você morre. Mas antes disso, Jesus disse uma coisa muito importante para ele. Ele disse assim: muitos servos meus, para quem eu tinha grandes planos e projetos, eu não pude realizá-los, porque eles não cuidaram do corpo como você não cuidou do seu. É verdade isso, irmãos. Nós somos responsáveis. Irmãos, em 93 eu estava em Curitiba e tive um arrebatamento. E nesse arrebatamento eu fui levado a Jerusalém. E eu vi o Senhor, e o Senhor me disse com uma voz doce, tremenda. Ele disse: Valtenir, o teu corpo me pertence, porque eu paguei por ele. Amados, o nosso corpo pertence ao Senhor. Está escrito aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então nós não podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo, não. Enchê-lo de mosto, de bebida alcoólica, de fumo, de prostituição, né? Enfim, fazermos essas coisas, como muita gente pensa que pode, mas não pode não. Porque isso, irmãos, resulta também no mau testemunho de cristãos. E quando há um mau testemunho, a igreja tem que agir
disciplinarmente. Me lembro também de um testemunho que eu vi de alguém que se converteu, mas que antes de se converter se entregou a Satanás, e uma das coisas que os demônios exigiram era que ele fosse no cemitério e profanasse um cadáver para comer as vísceras desse cadáver. E quando ele foi para um determinado túmulo de uma pessoa que tinha sido sepultada naquele dia, o demônio disse: não, esse daí não, essa daí não, era uma mulher. Porque o homem lá em cima não permite. Glória a Deus. Eu não sei se você já ouviu esse testemunho, mas eu já ouvi. Porque o nosso corpo é templo do Espírito. Mesmo depois da morte, Deus não permite a profanação do nosso corpo. Porque nós somos comprados por preço. Nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. O culto racional, irmãos, é com o nosso corpo santo. Por isso nós não podemos intoxicar o nosso corpo com coisa alguma, seja com alimento, seja com bebida, seja com prostituição, seja lá com o que for. Mas eu falei também aqui a respeito de jogos de azar. Irmãos, o jogo de azar, a Bíblia diz: não gasteis o vosso dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não serve. O jogo de azar, as loterias, as lotos, essas coisas, é sorte de um ou de alguns e azar de milhões. É dinheiro amaldiçoado. Quantas mães de família amaldiçoam esse dinheiro porque o pai, viciado em jogatina, em baralho e essas coisas, vai e gasta aquele dinheiro e deixa de comprar o leite para as crianças, o pão, e aquele dinheiro é amaldiçoado. Veja o resultado desses que ganham essas coisas aí, se eles são felizes ou se eles têm perdido a vida e tem sido uma desgraça na vida deles. A televisão tem mostrado isso. Crente não participa disso. Crente não participa de rifa, de bingo. Uma vez chegaram para mim: pastor, fulano está precisando, podia fazer aqui uma ação entre amigos. Não! Nós vamos fazer uma oferta especial e concitar os irmãos e vamos dar isto. Mas não vamos rifar coisa nenhuma. Crente não participa dessas coisas. Carnaval, boate, bailes, cinema. Ô pastor, até cinema? Vou lhes contar uma experiência de uma pessoa que eu conheço muito de perto. E é 100% garantido isso que eu vou lhe dizer. Lá em Londrina, ela estava dentro do cinema assistindo um filme. De repente, o Senhor deu uma visão a ela. Ela viu o anjo de guarda dela, ao lado dela, mas virado de costa para a tela. Ela via o filme. O anjo guardava ela ali, mas virado de costa para a tela. Ela saiu imediatamente do cinema e nunca mais voltou. Isso é verdadeiro, irmãos. Não porei coisa má diante dos meus olhos, diz o salmista. Eu estou falando de coisas práticas, música rock. Eu quero dizer para você, irmãos, que pessoas que estiveram no satanismo é muito mais do que espiritismo. Satanismo são pessoas adoradores conscientemente de Satanás. Pessoas que estiveram no satanismo disseram, escreveram, eu tenho isso por escrito, e existe em vários lugares essa mesma afirmação, que o rock é um ritmo criado pelo próprio Lúcifer. É por isso que a pessoa ouve rock numa certa altura e o adolescente ele fica totalmente excitado, ele fica totalmente desequilibrado. O rock é um ritmo satânico. E essas pessoas que participavam, elas participavam das gravações das grandes estrelas do rock. E ali lançavam os conjuros para que no momento em que aquele disco fosse rodado, aquela música fosse tocada, os demônios que estivessem por perto viessem àquele lugar e perturbassem a vida daqueles que estivessem ouvindo o rock. Crente não ouve essas músicas.
mentir. A Bíblia diz, quem mentir não minta mais. Comprar e não pagar é mau testemunho. Todas essas coisas aqui, irmãos, o mundo está de olho em nós, não é verdade? Mesmo que você esteja lá na festa, ele dá o cálicezinho, ó, toma uma cervejinha, mas ele está querendo dizer, vamos ver se ele é crente mesmo. Daí você não tem problema nenhum. Mas lá dentro ele diz, eu, hein? Crente desse jeito, para ser crente assim, eu não interessa ser crente. Jesus, irmãos, acerca do testemunho, ele falou uma coisa tremenda. Jesus disse assim, é impossível que não venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Melhor seria este homem amarrar uma pedra de moinho e lançar-se no fundo do mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Essa é a palavra mais dura que Jesus deixou registrada na Bíblia. Olha, para o Senhor aconselhar que alguém se suicide antes de escandalizar alguém, é porque esta coisa é muito séria. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, nós crentes, com as nossas ações, com as nossas palavras e principalmente com aquilo que falamos e fazemos. Porque as pessoas podem se escandalizar daquilo que nós fazemos. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, se comer carne escandaliza o meu irmão, nunca mais eu comerei carne. Ele estava falando de carne sacrificada aos ídolos, que era um costume na época de que os açougueiros, eles compravam as carnes. Ó, esse boi foi sacrificado a Zeus, esse é Apolo, esse é Afrodite. Então, como eu era seguidor de Afrodite, me dá 1 quilo desse aqui da Afrodite. Então, ia lá comer. Chamava um cristão e dizia, ó, só que isso aqui foi sacrificado a Afrodite. Pronto, não posso comer isso aí. Não por causa da minha consciência, porque aquilo para mim eu sei que não vale nada, mas por causa da consciência do outro. Paulo disse, eu nunca mais vou comer carne se isso escandalizar o meu irmão. Então, irmãos, nós temos liberdade, mas nós não devemos nos prender ou abusar dessa liberdade. É muito sério isso que nós estamos falando. Por isso é que eu gostaria que você levasse a sério essas escrituras. Eu tenho outras escrituras que eu poderia ler para você, mas eu só vou citá-las aqui, 2 Coríntios 6, de 14 a 18, e mais o capítulo 7, versículo 1. E quero encerrar dizendo duas coisas. Primeiro, lendo Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, eu gostaria que você acompanhasse essa leitura ou prestasse muita atenção. A partir do versículo 26 diz assim, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano ou imundo o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça, que é o Espírito Santo? Pois nós conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E ele encerra dizendo no versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, nós temos que abandonar a prática do pecado, porque se voluntariamente continuarmos pecando, não haverá mais nada que possa ser feito pelo pecado. Mas o que vai haver é uma expectação terrível de juízo. Deus é fogo consumidor. E agora quero ler o último versículo para encerrar essa ministração. Está em 1 Tessalonicenses, volte um pouco para trás. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Está escrito aqui,
Você quer ser arrebatado? Quer mesmo? Então presta muita atenção nesse versículo que eu vou ler. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para quando? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É só o espírito e é só a alma? Não, o corpo também. Espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo seguinte diz: fiel é o que vos chama, e ele também o fará. Então, irmãos, se nós queremos participar do arrebatamento dos santos que se aproxima, nós temos que levar a sério a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O crente pode tomar bebida alcoólica? A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Por que que não tomamos? Por que que não adulteramos? Por que que não fazemos certas coisas? Para não profanar o corpo que é do Senhor. Temos que conservar o nosso corpo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com esta palavra e te dê esta revelação muito forte no teu espírito. Vamos ficar em pé. Irmãos, toda disciplina visa nos trazer para mais perto de Deus, a fim de participarmos da sua santidade. Diga assim: toda disciplina visa me trazer para mais próximo de Deus, para que eu possa participar da sua santidade. Amém. Pai, eu quero nesse instante colocar diante de Ti, ó Pai, estas vidas que me ouviram agora, tanto essas que aqui estão, como as que ouviram por esta gravação. Senhor, o Senhor sabe a seriedade deste assunto. Por isso, Pai, nós queremos Te pedir que o Teu Espírito testifique no nosso espírito que estas coisas são assim mesmo, para que o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, possa nos afastar do pecado, afastar do mal, afastar-nos destas práticas que nos rodeiam tão de perto no cotidiano da nossa vida, ó Deus, e dessas tentações, dando-nos a vitória, Senhor, a cada instante. Que nós possamos sempre recordar que o nosso corpo pertence ao Senhor, que nós não temos disponibilidade de fazermos o que bem entendermos com o nosso corpo, nem com a nossa alma, nem com o nosso espírito, porque nós somos comprados por preço, não por prata, não com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, e nós somos preciosos para o Senhor. Por isso, Pai, purifica os nossos caminhos, santifica a nossa vida, santifica, Senhor, o nosso espírito, santifica a nossa alma e santifica o nosso corpo a cada dia, Senhor, nesta semana, neste mês, neste ano, para que a nossa vida seja uma vida de vitória, para que a intimidade com o Senhor seja cada vez maior, a fim de que nós sejamos, Pai, preparados para aquele dia glorioso em que o Senhor virá buscar os seus. Ó Deus, eu quero Te pedir que nenhum dos que me ouvem, seja por essas gravações ou aqui no templo, fique para trás reprovado e venha passar pela grande tribulação, mas que todos sejam levados santos e irrepreensíveis no espírito, alma e corpo para o dia da vinda de nosso Senhor. É a nossa oração e a nossa súplica em nome de Jesus. Amém.